filme. O Ministério da Saúde, na CESAI, abre uma oportunidade de fazer um material pedagógico, aí a gente consegue fazer um filme. No Ministério do Meio Ambiente tinha também, antigamente, essas possibilidades de você poder produzir material. Mas na Ancine já você não tem essa possibilidade, porque precisa de toda uma carga corporativa, né, administrativa, que a gente não abrange. A gente tem uma associação simples e que busca fugir totalmente dessa verticalização de presidente até a base da associação. Então a gente procura sempre fazer algo mais horizontal e buscar formas de fazer filme coletivo, direção coletiva. A gente foge também um pouco dessa estrutura de direção, produção, edição. Como na Bolívia a gente tinha pouco tempo, pouco recurso, e a gente aprendia a fazer filme na fita, né? Do Mini DV, 2008. Aí, para cada grupo, para cada documentário, tinha uma fitinha, 2 fitinhas. Então você tinha aí para exercício 1 fita e 2 fitas para fazer o documentário. E aí você tinha que gravar editando, né? Que era no REC ali, você tinha que pensar já o plano melhor, anotando, para na hora da edição não perder tempo e também não gastar fita e poder ter um material. E a gente o máximo de coisa para a gente aprender a fazer, porque não é sempre que a gente tem um outro para fazer pela gente. Que a gente não tem recurso também para fazer, contratar muita gente, não tem. Então era sempre feito dessa forma, a gente vai aprendendo cada vez mais a fazer o trabalho do outro e para cobrir também o outro se precisar, e aí sempre nessa horizontalidade. Mas acontece que o resultado da gente não ter acesso a editais, não ter acesso a grandes produções, você tem ali o que chega para a gente, né, que é o cinema um cinema que, quando tem acesso, né, quando a gente tem acesso ao cinema, quando tem acesso a uma sala de cinema, ele é uma mídia pensada fora, né? O Brasil não tem soberania nenhuma sobre o cinema que aparece aí para a gente ter acesso a ele. É sempre pensado fora, é um pacote americano, que nas salas de cinema também, que são redes de fora, e nunca a gente tem acesso. E quando chega para a gente pela televisão, é muito também daquele formato. O que mais chega nas aldeias é televisão. Por mais que tenha acesso, muitas aldeias têm acesso à internet, mas ela é limitada, 3G, 4G às vezes, mas o que chega mesmo é a televisão. Então o material produzido pela televisão brasileira é o que chega nas aldeias, e é o que a gente está vendo, é o que a gente foi vendo ao longo do tempo, da mídia, como ela vai trazendo esse modelo de jeito de ser, né? Porque a gente tem uma coisa muito forte que chama jeito de ser. Em Terena é Kichovoku, que é o jeito de ser. Em Guarani Kaiowá é Yandereko. E esse jeito de ser não indígena, ele está sendo ensinado na televisão, bombardeado diariamente. É só ligar que está ali. E agora também com o Facebook e tudo. E o que acontece é que está havendo um distanciamento do mais jovem com o mais velho, desse processo do Kichovoku, que é aquilo que a gente aprendia com o mais velho, né? Tomando mate de manhã, ou na fogueira à noite, conversando com o mais velho. Para o mais velho, o jovem, hoje, ele é uma figura que não quer saber de nada, né? Ele não quer saber de nada da tradição, do cultural. E para o mais novo, o mais velho é antiquado, ultrapassado. Então criou-se esse vazio, e esse vazio é ocupado pela televisão, é ocupado pela mídia. O que aconteceu agora recentemente lá no Pico do Jaraguá, lá nas antenas da Globo, deveria ser só o começo e um modelo, tanto para a nossa sociedade indígena, como para a sociedade não indígena também, dos grandes centros. Porque é preciso mudar esse modo como a gente se vê o outro, como a gente assiste vocês também. E por isso a gente começou a produzir esse material na experiência da Bolívia. E aí de lá para cá, não sei, muita coisa para falar, meu caderno aqui é muita coisa. Mas é mais ou menos isso, né? Se a gente não fizer Por que a gente começou a fazer filme? É justamente por isso, porque se a gente não fizer, a gente não vai mais ver. Tem palavra antiga, por exemplo, quando você chega num tribunal, né, de juiz, né, de lei, você ouve aquelas palavras assim que nenhum não entende, né? Parece outra língua, palavra difícil, ali, toda culta, forma culta.
Nas línguas indígenas também tem isso. Tem palavras antigas que ninguém sabe mais. E o mais velho sabe falar aquilo, e ele sabe que você não sabe, mas ele fala porque ele sabe que você tem que saber, tem que procurar, para entender o que ele está falando. E o cinema começa a trazer essas palavras, porque você vai atrás do mais velho para perguntar como é que era antigamente para resolver um problema, como é que era antigamente para namorar, como é que era antigamente para desenvolver qualquer coisa, qualquer problema que eu tenha, problemas sociais, problemas familiares. Aí você vai perguntar para ele como é que era para saber que se ia chover, como é que era para fazer chover, como é que era para... Então tem uma série de saberes que foi distanciando. Aí com a câmera a gente vai incentivando os jovens nas formações de audiovisual a buscar esse mais velho, o vô dele, a avó dele, para saber como é que ele vai falar, como é que ele vai passar aquilo para o audiovisual e distribuir aquilo, porque o saber, ele não tem dono, não é o povo que é o dono, o saber é dono, todo mundo, é patrimônio de todo mundo tem que cuidar. Então, se ficar guardado, igual, por exemplo, faz um filme, fiz um filme, aí eu rodo primeiro o festival internacional, depois o brasileiro, e aí eu fico meio distante daquele filme, o público não vê o filme, ninguém vai saber. A gente tenta correr ao contrário. Primeiro mostrar, divulgar, botar no YouTube. A gente faz cinema de Bluetooth, que o Bluetooth é a coisa mais fácil de funcionar na aldeia, que passa de um celular para o outro, uma mídia bem pequena, a gente converte ele numa mídia bem pequenininha, bota no celular de um e começa a aparecer um vírus e está todo mundo vendo o filme. E aquilo precisa aparecer, precisa crescer. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer, ninguém vai ver e vai acabar desaparecendo, igual muita coisa já desapareceu, como as palavras antigas, né? E a gente vive nesse pensamento colonizado de achar que o branco, o europeu, o estadunidense é melhor. E deixa toda essa coisa que a gente tem, o nosso saber, a nossa raiz para trás. Então a gente vai seguindo na contramão de toda essa estrutura, né? Tentando como alternativa, não como solução também. E pensar que há pouco tempo atrás a gente era invisível, né? Tanto as comunidades de maneira geral, as populações tradicionais, era invisível. E hoje em dia a gente está sendo uma alternativa para manutenção desse planeta que a gente está vivendo. Nosso modo de ser, nosso modo de ver o mundo, de cuidar da família, cuidado social, nossas relações sociais, elas estão sendo, acabando tornando aí uma alternativa para esse mundo que a gente está vivendo. E o cinema o audiovisual tem papel fundamental, mas ele precisa ter uma sensibilidade diferente do que vem sendo construído até agora. É isso. Obrigado. Não sei se, pelo menos para mim, assim, tem pelo menos duas questões que eu acho que, se eu ouvi bem, que eu acho que vocês trazem, né, que eu acho que uma é a questão, a ideia da representatividade ou da representação, né, que eu acho que é uma questão que talvez, que eu acho que é uma coisa interessante. Vocês repararam a formulação eu não sou nem do festival, nem da mesa, eu sou mediador, né, então não sei como é que chegou, mas eu achei interessante que às vezes você tem muitas mesas sobre a arte é questão de gênero, ou a arte é questão de transgênero, a arte é questão feminista. Eu acho muito interessante também quando você trabalha numa transitividade, né? Eu acho que também isso ajuda também a pensar que nenhuma dessas questões diz respeito a só um grupo, né? A questão dos índios não é uma questão só dos índios, é uma questão nossa, né? E como é que isso pode nos mobilizar e nos fazer diferentes, né? Eu acho que isso a gente pode voltar mais atrás. Eu acho que também essa questão que vai para o personagem, que vai a formas de produção, formas de distribuição, então acho que estão se abrindo aí coisas, né? Eu tô para ver uma mesa de gente branca só falando sobre isso. Entende? Eu acho super legal, seria interessante. Mas enfim, pode voltar. Bom, agora já me perdi de novo, desculpem assim, que eu não sou uma figura muito feita para esse meio. Cadê? Bom, Rosa Luiz. Então, talvez acho que é a única que está vinculada diretamente, que eu saiba, né, a um dos filmes, né? Os diretores não estão aí, né? Que eu tinha falado no início, eu já me esqueci que eu já estou. Estamos todos aí. Oi? Não está funcionando, acho. Dá para ouvir? Massa. O Chico e o Rafa.
dirigiram Estamos Todos Aqui. Isso, que é o curta-metragem que você faz o papel de protagonista, né? Acho que isso, quem não viu, uma performance super cinética, super forte, eu acho, né? Bom, e a Rosa é blogueira, é cantora de rap, ela tem um canal no YouTube que chama Barraco da Rosa, para quem tiver curiosidade, e estuda História e Crítica da Arte aqui no Instituto de Artes da UNB, no estado de Brasília. Então acho que já pega um outro tipo de contato com a internet, outros formatos, né? Assim, tipo, acho que... Boa tarde, meu nome é Rosa Luiz. Acho que o meu processo com o cinema é talvez de uma maneira menos direta, assim, né? Porque eu venho de um rolê das artes visuais e comecei produzindo artisticamente quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, 2013. Nas artes visuais, fazendo fotografia, tentando sempre me validar num sistema, assim, que era esse sistema das artes visuais, em Brasília, galeria de arte, etc. E com o tempo isso, para mim, parou de ser interessante, porque minha arte estava se inserindo em circuitos que eram muito elitistas, assim, eu queria atingir outros lugares, falar com os meus iguais, falar com pessoas que são da periferia, que são marginalizadas pelo sistema, seja por uma questão de identidade, por uma questão de classe, seja pelo que for, assim, e essas pessoas não estavam nas galerias. Paralelamente a isso, eu estava no meu processo de transição, de entender qual era a minha identidade, de perceber qual lugar que meu corpo ocupa no mundo, assim. Uma coisa interessante nessa trajetória é que no começo, quando a sociedade lia esse corpo como o corpo de uma bicha, né? Apesar de ser bicha, o corpo de um homem, né? Assim que era lida, tinha mais espaço. Eu sinto que essa imagem era uma imagem que era mais tragada por esse sistema. E a partir do momento que eu transiciono, várias oportunidades começaram a minar, assim, na academia. Passei por várias transfobias institucionais que me fizeram largar o curso em 2016. Foi um ano que eu fiquei tentando emprego em vários lugares, assim, de bares, até, enfim, qualquer possibilidade, e não conseguia por conta desse transicionar, por conta dessa sociedade composta por pessoas cisgêneras não estarem acostumadas com construções de identidade que fujam de um padrão, que é o padrão que a gente conhece, né? Esses padrões estereotipados. Então, quando eu olhava aquela figura transicionando, né?